que acontece? Eu passei para vocês, até agora, a gente está vendo gramática, né? Vimos conjunção, artigo, a gente está trabalhando a questão da transliteração, né? Conhecendo o alfabeto, tentando, de alguma forma, conhecer aí a estrutura, né? da gramática hebraica. Mas hoje eu trouxe um texto sobre tradução, só para a gente ver que isso que a gente está fazendo aqui tem um uso, né? Então, quando a gente vai traduzir o texto em hebraico, é importante a gente ter uma noção da gramática. A gente tem as ferramentas, né, que eu já apresentei para vocês. E essas ferramentas ajudam. Desliga o teu som aí, ô Francisco. Aí, se for perguntar alguma coisa, aí você liga aí de novo. Então, assim, a gente, mesmo que a gente use as ferramentas que eu tenho mostrado, a gente tem aí o Bible Hub, né? Até essa foto do texto que eu coloquei ali, eu tirei do Bible Hub. A gente tem livros em PDF, né, que ajudam também na tradução, na transliteração. Mas sem uma noção de como ler o hebraico, fica difícil, né? Então, é importante estar revisando, estar olhando o alfabeto, né? Estar prestando atenção nessa questão da gramática, que vai nos ajudar, principalmente quando formos trabalhar questões relativas à tradução. O texto que eu trouxe hoje é o de Êxodo 34, 8 e 9. Então, a gente vai se ater aí à tradução de uma palavra e tentar ver como que as maneiras, né, diferentes de tradução podem interferir no sentido, no significado. Lembrando sempre, né, que toda palavra ela pode ter vários sentidos. E no caso do texto bíblico, é importante que a gente entenda o contexto para poder traduzir a palavra da melhor maneira possível. Porque sem o contexto, a palavra ela pode significar qualquer coisa. E isso é sempre mais complicado, né? Então, vou ler o texto aqui, né, o que eu escolhi, e aí a gente dá prosseguimento aí. Então, Moisés apressou-se e inclinou-se à terra e adorou. E disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, Senhor, peço-te que o Senhor vá no meio de nós, porque este é um povo de dura cerviz, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então, nesse texto, eu queria separar essa palavra aqui, ó, inclinou-se. E aqui na imagem, não sei se dá para... Opa, tá descendo mais. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ver se está aberto aqui ó, o Bible Hub, que aí dá para... Tá vendo um site da internet aí, Francisco? Ou tá vendo o texto? Apresentando aqui o Êxodo 34 e 8, mas aqui embaixo o site. Tá vendo um texto, né? Aí aqui embaixo a última linha que você colocou essa palavra pode ser transliterada de duas formas diferentes. Ah, tá. Aumentou? Tá aumentando aí? Tá. Tá. Ver se dá para aumentar um pouco mais aqui. Ó, a palavra que eu quero pegar é essa aqui, ó. Vai ikod. Isso aqui, ó. Vai ikod. Inclinou-se a cabeça.
Inclinou a cabeça. É, Inclinou-se a cabeça. isso. Está dando para ver aí? Tá. Então, essa palavra vai, né? Aqui ó, tem o VAV que a gente já viu. O VAV ele vai significar conjunção e, né? Ó, tá aqui, ó. E inclinou, né? A cabeça. Então, vai e code vai ser a palavra escolhida. Então, a gente tem aqui uma tradução. Essa palavra ela pode ser traduzida de duas maneiras diferentes. E essas maneiras vão dar ideias que não são assim muito diferentes, mas vão mudar o significado. E é isso que a gente tem que prestar muita atenção quando estiver trabalhando, principalmente com tradução, porque pode ser uma diferença sutil, mas que o significado vai ser outro. Então, para a gente é importante estar prestando atenção nisso. É claro que o que vai nos ajudar sempre na questão da tradução não é apenas a tradução, né, vinda do dicionário, mas o contexto do texto. Então, é sempre importante, quando for trabalhar a tradução de um texto, prestar atenção no contexto em que esse texto está inserido, porque isso vai ser importante, certo? Então, deixa eu descer aqui. E travou. Travou aí? Está aparecendo aí? Aí, agora foi. Está conseguindo ver aí, Francisco? Tô. Então, Tranquilo. tem dois possíveis significados. Ó. Pode ser Hum. para ver ou para contemplar, ou em temor ou em reverência. Então, aquela frase poderia ser traduzida de maneiras diferentes, né? Olha aí, ó. Se usarmos a primeira opção, a tradução seria: eu me inclinei para ver o Senhor. Se usarmos a segunda, poderia ser: eu me inclinei em reverência ou em temor ao Senhor. Então, essas duas versões, elas vão trazer ideias diferentes, certo? Porque uma, simplesmente Moisés se inclinou, e na outra, ele se inclina com temor ou reverência. Então, quando a gente vai traduzir, é importante tentar entender o que o contexto vai ajudar nessa tradução. Fala aí, Francisco. Já no caso das duas diferenças, que nem o inclinar da cabeça aqui, você substituiu o inclinar da cabeça aqui. O que significa o inclinar da cabeça é para ver ou para contemplar a presença do Senhor, né? Na presença do Senhor. Na verdade, seria o seguinte: na segunda opção, ele está, como é que eu vou dizer? Está contextualizando esse ato de inclinar a cabeça, que é um ato de reverência, né? É um ato de respeito, de temor. Temor não na ideia de medo, mas de reverência, de respeito. Na Tá certo. primeira, está apenas traduzindo a ideia. Ó, me inclinei para ver, ponto. Né? E aí não seria necessariamente essa atitude de reverência, apenas um ato de baixar a cabeça. A segunda tenta dar uma ideia mais ampla do ato de baixar a cabeça. Tanto uma como a outra pode ser traduzido. Mas qual é a que se encaixa melhor, né? Qual é a que se adequa melhor dentro do contexto? Esse é o grande desafio para a gente. E aí, ao ler, né, o texto lá em hebraico, a gente precisa ler as outras palavras, os outros versículos, para tentar ver de que maneira o contexto vai colaborar, entendeu? Aí, no caso, por exemplo, a palavra lá inclinou a cabeça, inclinou-se
Moisés a cabeça. É assim, não é? Moisés Isso. inclinou-se a cabeça. É, Aí está ó, lá em hebraico. tá. Aí está E lá em hebraico. inclinou a cabeça. E inclinou a cabeça. Aí está lá em hebraico. Aí, quando diz assim, e ele, é, é, ele tomou, fez referência, como que é a outra? E ele, aqui falou em reverência. Como que Isso. é a frase? Porque a Sim, ideia é aqui, tá que quando eu aqui. baixo a cabeça, Não, para ele está contemplar. contextualizando. Não tem essa palavra no hebraico. Ele está Tá. dando essa ideia, né? É uma ideia do ato. Entendeu. Entendeu? Agora, peraí, entendeu. Aqui, lá, ele está dando a ideia, se por acaso significa para ver ou para contemplar. Aquela Isso. palavra lá, inclinou da cabeça, se está significando essas duas frases aqui, tanto faz uma como a outra, Isso. certo? Entendeu? Pode ser esses dois significados. Ou um Entendeu? ato de reverência, ou Entendeu? apenas o ato de ver. Mas vai mudar na gramática lá as letras da palavra, por exemplo, você vai ensinar aqui hoje sobre essa palavra. Isso. Aí, por acaso, vai mudar as letras aqui, se por acaso a frase mudar aqui na gramática. Para ver Então, ou para contemplar. tem alguns textos em hebraico que, ao contrário do Vav, vai trazer aqui sem o Vav. Inclinou a cabeça. Né? O Vav é essa primeira letra aqui, ó. Aí vai colocar, Tá bem, inclinou a cabeça. tá bem pequenino, É, mas deixa beleza. eu aumentar aqui, para ver se você consegue ver. Calma aí. Melhorou. Melhorou, Rai. Tá bom? Tá vendo? Melhorou? Tá melhor? Ó, essa primeira letra aqui, ó. O VA é o E, certo? Alguns tiram esse VAV e fica apenas inclinou a cabeça. E aí você daria a ideia do ato apenas de inclinar. Sim. Colocando o VAV, e aí ficaria e inclinou a cabeça, daria mais essa conotação de reverência. Então, Eu entendi. entendeu? Colocando o VAV Entendi. ou sem o VAV, eu vou ter essas duas ideias, segundo alguns comentários aí. Por isso, esses dois possíveis significados. Tanto um quanto o outro fazem sentido, né? Quando você baixa a cabeça para alguém, é um ato de reverência, de respeito, né? Geralmente tem a ver com isso. Ou também pode ser simplesmente baixar a cabeça para olhar, né? Para ver. A ideia seria essa. Entendeu? Ó, eu entendi que a letra com o vaso aqui, com o tracinho, ela acrescenta mais e inclinou a Isso. cabeça. Isso Sem o aqui, ó, vaso, é o E, que é a conjunção, é, que a gente viu é, nas duas aulas aí atrás. sim, Isso aqui, ó, certo. essa primeira letra é esse E aqui, ó. E, Esse entendeu? é, beleza, entendeu? Porque o hebraico se escreve da direita para a esquerda, Isso. tá aí? Então tá. Agora, por exemplo, eu tiro o tracinho aqui, que ele é o tracinho, aí não precisa ler com o E, Isso. Aí só seria só inclinou a o E que cabeça. inclinou a cabeça. Entendeu? Beleza? Entendeu? Então vamos lá.
Aí vamos ver a questão do contexto. Aí tem aí as traduções, né? Se usarmos a primeira opção, a tradução seria: e eu me inclinei para ver o Senhor. Já a segunda opção seria: e eu me inclinei em temor, reverência ao Senhor. Ambas as traduções são válidas e aceitáveis, mas transmitem significados ligeiramente diferentes, né? Primeiro enfatiza o ato de ver ou contemplar a presença de Deus, enquanto a segunda enfatiza a atitude de reverência e temor diante da majestade divina. Lembrando que sempre que a gente traduz um texto, seja no hebraico ou no grego, a gente está interpretando. Então, a gente vai olhar o contexto, né? E vai interpretar isso da melhor maneira possível. Toda tradução, ela é uma interpretação, né? Então, é importante pensar nisso. Calma aí, deixa eu fechar a janela aqui, esse cachorro irritante. Vamos lá. Então, é importante a gente sempre ter isso em mente, né? Que a tradução ela não é apenas um ato frio, né? Ela é um ato que leva em conta também uma interpretação. Então, vamos lá. Esse é um bom exemplo, né, de que uma única letra em hebraico, no caso ali o Vav, né, pode trazer toda a diferença aí na interpretação de texto bíblico. É importante levar em conta o contexto e o uso da palavra em outros trechos para determinar o significado mais apropriado, né? Vou apagar isso aqui não é daqui, não. Vamos lá. Agora, a ideia do contexto. Vamos analisar o contexto desse texto em hebraico para obter mais informações que possam auxiliar na interpretação. Então, a partir disso que a gente viu lá, né, a gente pegou o texto hebraico, transliterou, né, tá ali a transliteração, traduzimos, né, de alguma forma, vimos ali as possibilidades de tradução, e aí eu vou num comentário, e o comentário ele vai me dar a ideia do contexto. E a partir da junção desses conhecimentos, eu posso chegar a uma interpretação do texto, certo? Então, o trecho que faz parte do livro do Êxodo, né, capítulo 34, verso 8, está inserido no contexto da renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel após o episódio do bezerro de ouro. Nesse capítulo, Moisés sobe novamente ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Após esse evento, o texto descreve o seguinte, é o texto que a gente leu lá atrás, né? Vou ler de novo aqui. Então Moisés apressou-se, inclinou-se à terra e adorou, e disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, Senhor, peço-te que o Senhor vá no meio de nós, porque este é um povo de dura cerviz, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então, analisando o contexto, podemos entender que a palavra-chave, aí no caso é lihar, né, se refere à atitude de Moisés ao se inclinar e adorar a Deus. Isso nos leva a crer que a interpretação mais adequada seria: e eu me inclinei para ver o Senhor, pois o texto está enfatizando o ato reverente de Moisés ao se aproximar da presença divina, e não necessariamente uma atitude de temor ou medo. Portanto, né, o contexto bíblico vai nos ajudar a compreender melhor o significado dessa passagem e a escolher a tradução mais apropriada, considerando a intenção do texto original. Então, a palavra que a gente viu lá, né, essa aqui, né, inclinando a cabeça, dentro do contexto, seria melhor essa ideia de inclinar a cabeça com um ato reverente,
Então, as duas traduções, na verdade, elas podem ser usadas. Uma vai ficar mais ligada à palavra em hebraico e a outra vai ficar mais no campo da interpretação. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que quando eu vou traduzir a palavra em hebraico, o contexto é fundamental, porque sem ter o acompanhamento do contexto, eu posso dar qualquer significado ao termo. Isso é muito perigoso. A gente precisa, de alguma forma, estar lendo o versículo dentro do seu contexto maior, para não cometer equívocos aí na tradução e na interpretação. No caso aqui, a gente está fazendo isso em hebraico, mas a maioria das pessoas faz isso em português, né? Pega uma palavra isolada e acaba... Sumiu aí. Opa, apareceu. E acaba, a partir daquela palavra, dando significados que às vezes não estão no texto. Então, a ideia hoje, nesse material aí, foi apresentar um pouco disso. A partir do site, né, que você já conhece, do Bible Hub, a gente ir lá, ver a palavra, ver o significado e tentar ver as possíveis traduções. Sempre lembrando que, para traduzir, a gente precisa de um bom comentário, né, que vai aí trazer o contexto, vai trazer o uso das palavras, isso é importante. Assim, de maneira geral, em termos de conteúdo, seria isso que eu traria hoje aí para vocês, né? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Tem alguma coisa que... Fala aí. Eu preciso que você envie para mim copiar direitinho a palavra e eu fazer a literação dela e treinar ela. Eu vou mandar esse material que eu transmiti aí, eu vou mandar para vocês, pode ficar tranquilo. Eu vou mandar o material em PDF para vocês. Vou ver se eu consigo colocar lá a palavra em hebraico, bem direitinho. Aí eu realmente vou saber se eu aprendi. Não, beleza, tá, eu vou mandar lá para o grupo, sim. Entendeu? Pode ficar tranquilo. Tá. Beleza, então? Beleza, Ricardo. Tranquilo. Então é isso. Então, qualquer coisa aí me fala no grupo. Não tem mais ninguém? Não, entrou a irmã Glória, o Carlos está entrando agora. Aí, está no carro aí, ó. Vida de nego é difícil, Ricardo. Tu não entendeu ainda, cara. Vê a aula gravada, irmão. Eu acabei aí com concurso público. Eu estudei, Estudou, irmão, vai estudar, ué. Tentei botar uma boca, mas não deu certo. Tenho medo de morrer também. Mas não deu certo. Milícia tá dando ruim. Muita gente para dividir, não dá. Não dá, não. Só tem uma solução, é ser pastor, irmão. Me ajuda aí, pô. Depende, ser pastor desonesto, porque pastor honesto é pobre. Tô brincando, hein? Ô, Francisco, é só brincadeira, hein, meu irmão? Francisco pegou a Bíblia aí e vai pregar, Ricardo. Foi mal. Ô, Ricardo. Fala, Francisco. Tem aqui uma palavra, mas eu não sei se está em Êxodo 34, deixa eu ver. Está falando sobre o rosto de Moisés resplandecia, mas aí é outra passagem, né? Isso aqui é outra passagem, não é o mesmo, não. Aqui no comentário aqui mostra Êxodo 34, né? Mas eu não acho o verso 8 no comentário. Então, dependendo do comentário, às vezes, ele não dá versículo por versículo. Ele vai dar um bloco, né? Ele vai dar um conjunto de versículos. Então, de repente, é isso. Mas vai no site que eu indiquei para você, o Bible Hub, que é esse aí que eu botei na tela, que lá você consegue versículo por versículo. Eu vou mandar o site de novo no grupo do WhatsApp. E aí vocês conseguem lá versículo por versículo. Entendeu? Tá bom. Manda lá. Tá beleza? Tá bom? Beleza. Tranquilo, então, irmã Glória? Beleza aí? Aí depois dá a revisada na aula. Eu gravei a aula. Eu vou mandar a aula gravada para vocês. Tá? Eu faço isso todo dia. Isso, então. Aí dá para rever o conteúdo junto com o material em PDF.
A vantagem nossa é que o pastor grava, né? Aí a gente não se perde muito. Sim, ajuda, né? Dá para rever, né? Então, Ajuda. Obrigada, pastor. Não, Tá a beleza, gente não então. se perde muito, né, Glória? Mas a gente fica meio cego. Fica pouco perdido. Um pouco perdido. Então tá bom. Então, beleza, gente. Valeu. Daqui a pouco eu mando lá pro grupo. Tá bom? Tá, obrigada, pessoal. Ah, Tchau. valeu, tchau. Valeu, pastor. Graça e paz. Valeu. Depois dá uma olhada lá na aula. Valeu. Vou lá, vou chegar em casa agora, eu vou ver. Tá Valeu, tranquilo. Ricardo. Valeu. Um abraço, irmão. Tchau. Tchau.